Falar de uma polêmica que está causando discussão entre moradores de Gravataí e a prefeitura municipal. O motivo, gente, é a construção de uma rua coberta entre duas praças que tiveram as suas árvores cortadas. A Júlia Perac foi até lá para conferir o que está acontecendo. Oi, Júlia, e aí? Conta pra gente qual é a situação aí nessa obra que está sendo realizada em Gravataí. Pois é, Cris, a gente está agora aqui no centro de Gravataí. Essa praça fica bem em frente à igreja. E aí ela está toda cercada. Então a gente está aqui do lado de fora para entender mais ou menos o que está acontecendo. Quero chamar uma foto que mostra o antes e depois, né? Vocês estão vendo aí, tinha bastante árvore e tudo mais. E depois essas árvores, elas foram retiradas. Como eu falei para vocês, essa praça está cercada, por isso a gente está do lado de fora. Mas temos imagens para rodar aí para vocês verem como ela ficou. Alguns moradores nos procuraram porque ficaram incomodados com a retirada dessas árvores. A professora Ivana é uma delas. Professora, o que a senhora achou? Por que isso lhe incomodou aqui? Boa tarde. Porque eu cresci dentro deste espaço. Então foi como se tirassem as árvores da minha casa. E me doeu muito. Tanto é que as fotos que estão passando aí nos vídeos e os vídeos também são muito elucidativos, porque era uma praça que tinha árvores e agora não tem mais. Foram muitas árvores retiradas? Nossa, bota muita nisso. O secretário Diego, secretário do Meio Ambiente, está aqui também. Secretário, explica pra gente por que foi necessária a retirada dessas árvores? Foi feito um estudo prévio? Como é que vocês chegaram a essa conclusão de que elas tinham que sair para construir essa rua coberta? Boa tarde. Boa tarde. Então, de fato, né, existe uma obra que está acontecendo aqui, que é a Rua Coberta, né? E toda vez que tu faz um empreendimento, né, tem que ser feito algumas supressões de árvores, né? Foi dada a licença ambiental conforme a nossa legislação. E o centro, no todo, ele está se modernizando, né? As calçadas agora têm acessibilidade, a gente também melhorou a questão da mobilidade urbana e a gente entendeu que era necessário um espaço para receber a população, para uma atividade cultural, gastronômica. Então, a Rua Coberta vem, né, justamente para poder atender essa demanda. E ela vai pegar toda essa área das árvores? Por que vocês tiveram que retirar essas árvores da praça? Tá. Na verdade, quem retirou as árvores foi a empresa contratada, né? Não foi a prefeitura. Mas a autorização foi de vocês? A autorização foi nossa, né? E, exatamente, não foi todas as árvores que são retiradas. Algumas, inclusive, estão sendo transplantadas dentro do próprio local, algumas espécies nativas, né? Todas as espécies que estão saindo daqui serão plantadas 15 mudas também, né, conforme a nossa legislação. Mês passado a gente plantou 800 mudas dentro do município, então a gente se preocupa com a questão ambiental, mas o Gravataí cresceu muito, né? Muitas pessoas hoje precisam ir numa atividade cultural, elas vão a Porto Alegre, né? E as pessoas necessitam também ter um local adequado aqui no centro, com a acessibilidade, né? Às vezes a árvore exótica que está aqui, a gente não consegue acessar, atrapalha. Então é isso, a prefeitura abriu essa concessão, a empresa ganhou e está fazendo transplante conforme a legislação. E, secretário, sobre esse plantio de mudas, né? De que forma que vocês vão fazer essa fiscalização? De que forma que a empresa vai comprovar que ela realmente foi lá e plantou essas mudas? E mais, qual o local que vocês estão plantando elas também? Ótimo, boa pergunta. Assim, entrega um relatório, né? Esse relatório é acompanhado pela Secretaria do Meio Ambiente, né? Onde foi feita a compensação ambiental, né? As mudas, geralmente, a gente faz o plantio dentro do município, né? De árvores nativas, né, que são adequadas para o local público, né? Geralmente em praças, a gente tem a Praça do Rincão, que é uma praça que a gente precisa arborizar. Então, enfim, a gente coloca dentro do espaço público para que a gente haja, de fato, uma compensação ambiental. Professora Ivana, a senhora fica olhando assim, sente saudades, né? Eu sinto principalmente porque o meu edifício fica nos fundos de uma escola estadual e foi... Todas as árvores foram tanto daqui quanto daqui. Todas as árvores foram cortadas e foram transplantadas, como disse o secretário. Só que somente duas. Pois é. Sobre essa situação ainda eu quero fazer um comentário aqui do estúdio, porque assim, olhando de cima a situação das praças, ficou um descampado total. O secretário assim fala como se tivesse sido uma, duas, três árvores apenas. E não respondeu a pergunta, a Rua Coberta precisou que tirassem todas essas árvores mesmo, Júlia?
O Marco, secretário, queria que o senhor elucidasse mais do porquê que muitas árvores. O senhor tem o número de quantas tiveram que sair daqui e se era necessário mesmo tirar todas essas árvores daqui para a rua coberta? Perfeito. A licença ambiental prevê um número de 104 árvores para supressão, né? A equipe do meio biótico da Secretaria do Meio Ambiente esteve aqui junto com a empresa e conversou com eles para que a gente pudesse fazer alguns transplantes, arrumar a arquitetura para que a gente diminuísse bastante esse número, né? Esse relatório é entregue durante o período da licença, que é um período de 1 ano. Né? Então, a gente ainda não tem o número exato de árvores, mas a gente acredita que vai diminuir bastante o número, porque a Secretaria do Meio Ambiente está acompanhando junto à obra, junto com a empresa ganhadora. Vocês devem replantar árvores aqui, só para a gente ensinar? Aqui vai ser feito transplante, né? O plantio será feito em outros locais, provavelmente. Perfeito. Obrigada, gente. Obrigada por terem participado do Jornal do Almoço. E você, né, se tem